E o coletivo Voz Corintiana revelou uma possível bomba de mais de 3 bilhões de reais dentro do Corinthians. Entendam por quê. Após nova expulsão, o jovem meio-campista André pode receber uma punição ainda mais severa do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o Corinthians tem até a próxima sexta-feira, dia 1º de maio, para pagar mais de 40 milhões de reais ao Talleres da Argentina e evitar um novo transfer ban da FIFA. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o jovem meio-campista André. Após nova expulsão, o André pode receber uma punição ainda mais severa do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O André, sem dúvida nenhuma, é um dos principais destaques dos jovens que subiram da base para o profissional desde a temporada passada. Jogador que vem evoluindo muito, inclusive várias propostas milionárias chegando por ele, inclusive aquela polêmica envolvendo o Milan. Mas de uns tempos para cá, o André está comprometendo. Por exemplo, foi expulso no derby do dia 12 de abril, na Neoquímica Arena, por gesto obsceno. E no último domingo, 26 de abril, jogo contra o Vasco, importantíssimo pelo Brasileirão, mais uma vez o André foi expulso. Dessa vez, um carrinho por trás do Thiago Mendes acabou lhe rendendo o vermelho direto. Devido a essas duas expulsões, o André pode sofrer uma punição mais pesada pelo STJD. Por exemplo, vamos lá. A expulsão que ele acabou sendo expulso contra o Vasco pode lhe causar o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê de 1 a 6 jogos, isso, na verdade, por entrada violenta. Contra o arquirrival, ele havia sido enquadrado no artigo 258 por agir de forma contrária à ética desportiva. A tendência é que ele seja denunciado e, como agora ele não será mais um réu primário e sim reincidente, o André, então, poderá sofrer uma punição considerada mais pesada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, vamos aguardar se realmente a denúncia vai acontecer, mas as possibilidades são grandes. A minha opinião quanto a essa possibilidade do André ser punido de uma forma mais severa pelo STJD é a seguinte: o André ele acabou tendo 2 expulsões seguidas. Na primeira, quando ele foi expulso por gesto obsceno, ele nunca havia sido julgado no STJD. E agora, o André corre risco de ser julgado novamente poucos dias depois. Por quê? Porque ele deverá ser enquadrado por essa entrada violenta. Como eu disse a vocês, o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E alguém duvida que ele será denunciado? Eu, sinceramente, acho que isso vai acontecer, ainda mais da forma ao qual o Corinthians vem sendo tratado pela CBF. A entrada do André, sinceramente, não era para tanta como foi dito em relação à expulsão. Ele não fez a alavanca na perna do Thiago Mendes. Claro, ele mereceu ser expulso, absolutamente que sim. Ele poderia ter evitado isso totalmente, só que o que os jogadores do Corinthians necessitam entender, que parece que os árbitros já estão preparados para punir o Corinthians da forma mais severa possível. O André acabou abrindo brecha. Enfim, é jovem, ainda tem que aprender muito, só que nos 2 últimos jogos ele comprometeu, então é preciso ter uma boa conversa com o André. Ele tem que sofrer uma punição, porque é dessa forma que acaba aprendendo. E agora vamos falar sobre o tempo curto que o Corinthians tem. O Timão tem poucos dias para quitar pouco mais de 40 milhões de reais ao Talleres da Argentina e evitar um novo transfer ban da FIFA. Há algum tempo, o Corinthians vem negociando
com o Tadjeres, a dívida que tem pela compra não paga do Rodrigo Garro. Garro contratado lá em 2024, foi pago apenas a entrada, as outras parcelas o Corinthians não honrou. E, claro, o clube argentino acabou acionando a FIFA e o Corinthians condenado na FIFA a pagar o clube argentino. Desde que a gestão ela foi trocada, conversas passaram a acontecer de uma forma considerada mais tranquila, mas o Tadjeres não quer nem saber de amizade, não quer nem saber de conversas extensas, e sim, o Tadjeres quer receber. A diretoria, por exemplo, Marcelo Paz, Osmar Stabile, tentaram parcelar a dívida junto ao Tadjeres. Não tem conversas. E pelas novas informações que chegam, o Corinthians tem até a sexta-feira, dia 1º, para pagar algo na casa de 42 milhões de reais ao Tadjeres. E o Tadjeres quer à vista, não aceita parcelar. Caso contrário, o Corinthians não quite até a sexta-feira, o Tadjeres tem grandes chances de acionar a FIFA e aí o Corinthians sofrer um transfer ban pela compra não paga do argentino Rodrigo Garro. Então, o tempo é curto, é preciso correr contra o tempo para poder levantar todo o dinheiro e quitar. Lembrando que há alguns dias atrás eu informei a vocês com exclusividade, a primeira informação foi aqui que o Corinthians estava buscando um empréstimo junto à Outfield, uma holding brasileira, para poder pagar o Rodrigo Garro, para poder quitar essa dívida. Então, a expectativa é o Corinthians conseguir sanar, resolver pagar nas próximas horas para evitar sofrer mais um transfer ban, como aconteceu no ano passado. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter até a sexta-feira para pagar o Tadjeres, é a seguinte: eu vi muitos dizendo, a diretoria se aproximou do Tadjeres, o relacionamento é bom, agora as coisas serão resolvidas de uma forma mais fácil, acredito que o Tadjeres vai parcelar. Eu sempre falando para vocês, isso foi uma estratégia da diretoria do Tadjeres, em elogiar Osmar Stabile, elogiar o Marcelo Paz, para quê? Para receberem, pensando neles. E agora o prazo é curto, é o limite, deram um prazo para a diretoria e tem que resolver, tem que arrumar o dinheiro até sexta-feira. Se não pagar, é novo transfer ban, não tem amizade, não tem elogio. Na verdade, a diretoria do Tadjeres não está nem aí para a diretoria do Corinthians, eles querem receber a parte deles. Eu acredito que depois que receberem, fechou, não tem mais conversa nenhuma. Então, é uma situação complicada, serão dias aí difíceis, porque o Corinthians está com a situação financeira cada vez mais difícil, daqui a pouco falaremos mais sobre isso, sobre o que o coletivo Voz Corintiano acabou revelando, e é um Corinthians que não tem dinheiro, o Corinthians já não está tendo mais de onde tirar dinheiro. A gestão Osmar Stabile não consegue trazer novas receitas, vive de empréstimos como esse da Outfield e antecipações de receitas. Em fevereiro foram mais de 70 milhões antecipados, juntos à Esporte da Sorte e também à Nike. Enfim, tomara que dê tudo certo, que possa pagar, tomara que pague o quanto antes possível, tomara que no momento que você estiver assistindo esse vídeo, até já tenhamos atualizações que já está resolvido, porque sofrer um novo transfer ban, o impacto será gigantesco. Ficamos quase 5 meses do ano passado até o início desse ano com essa punição da FIFA. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a revelação bombástica do coletivo Voz Corintiana. O coletivo Voz Corintiana soltou a bomba e revelou o que pode ser algo acima de 3 bilhões de reais das dívidas totais do nosso Corinthians. Conforme estamos acompanhando nos últimos dias, devido aos balancetes, aos demonstrativos, tudo que vem sendo divulgado relacionado às contas da temporada passada, estamos falando de um Corinthians que está em uma situação tensa. A auditoria Parker Russell revelou quase 600 milhões inflados, supostamente, nas contas do ano passado, para parecer melhores e tudo mais.
a auditoria dizendo que existem sérios riscos da continuidade operacional do clube, se continuar dessa forma a qual está, déficits acima de 1 bilhão, déficit do ano passado de mais de 140 milhões de reais, ou seja, um colapso financeiro ao qual o Corinthians vem. Só que o Voz Corintiana trouxe um detalhe que vai piorando ainda mais as coisas. Estamos falando do que foi exposto pelo Voz Corintiana, que publicou um texto em suas redes sociais falando sobre o caos financeiro do clube. A situação é gravíssima e envolve as contas de 2025. E o que está sendo revelado vai muito além de um simples déficit. Vamos lá, como eu disse a vocês, os números já assustam. Dívida total, 2,7 bilhões e um déficit de 143 milhões 400 mil reais que foram revelados. Mas a realidade pode ser ainda pior. Segundo a auditoria independente da Parker Russell, com um critério contábil correto, o prejuízo pode chegar a 736 milhões e 600 mil reais, elevando a dívida do clube para 3 bilhões e 300 milhões de reais. O problema é que isso está sendo tratado como uma manobra contábil que antecipou efeitos financeiros de 26 para 25, conforme eu acabei de falar para vocês, criando uma distorção grave, o que muitos já estão chamando de maquiagem no balanço. Então, supostamente, foram feitas manobras, como eu disse a vocês, para parecer que as contas foram melhores. E o clima fica mais tenso, porque o Conselho Fiscal teve apenas 2 dias para analisar tudo. A reunião foi conduzida por um dirigente afastado. Tudo isso está no texto coletivo Voz Corintiana, e mesmo assim as contas foram aprovadas com ressalvas. Aprovar com ressalvas um rombo financeiro bilionário não resolve nada, só empurra o problema para frente. Agora, o risco não é só interno. Com as novas regras do futebol brasileiro, irregularidades podem gerar punições esportivas, inclusive perder pontos. E tem mais, os conselheiros que aprovarem as contas podem responder com o próprio patrimônio no futuro. Então, uma revelação bombástica do coletivo Voz Corintiana envolvendo mais de 3 bilhões de reais do que pode ser a totalidade da dívida do nosso Corinthians, infelizmente. Ou muda, ou sinceramente vai chegar um momento que, é como foi dito pela auditoria, não terá mais condições de continuar operando. A minha opinião quanto a essa revelação do coletivo Voz Corintiana é a seguinte: que bomba! Revelada aí uma bomba de 3 bilhões, 300 milhões, que pode ser a totalidade da dívida do clube. Enfim, Corinthians caminha para uma situação... A situação já está complicadíssima. É por isso que eu venho falando para vocês há um longo tempo. Não dá mais para o Corinthians continuar com esse modelo associativo. A própria auditoria independente revelou isso. A auditoria que disse isso. Quando a auditoria fala que dessa maneira a possibilidade de não ter mais condições de continuidade, é isso, é esse modelo associativo. Então, isso necessita mudar. É por isso que eu já falo para vocês há um bom tempo, intervenção judicial é o melhor caminho. Intervenção judicial é o que vai conseguir começar a resolver as coisas dentro do Corinthians. Não é que ficamos aqui falando de intervenção à toa, sem motivos. Não, está aí, bomba revelada, Voz Corintiana, mais de 3 bilhões de reais, que pode ser as dívidas totais do clube. E aí, como que as coisas ficam? Vão aprovar as contas? A votação é daqui a pouco. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, a votação já pode ter acontecido, mas a gravidade dos números, mesmo com a votação já passando, você pode assistir esse vídeo na terça, dia 28, na quarta, dia 29, na quinta, dia 30, mas os números vão ser os mesmos. Então, os conselheiros vão ter que pensar bem nas decisões que irão tomar daqui para frente. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo.
e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!